Olá, meus queridos, tudo bem? Olha aqui nós aqui, mais um momento especial, nossa oportunidade de estarmos aqui conversando novamente e trazer uma palavra de bênção, uma palavra profunda para você, né? Muito obrigado porque você está aqui conosco, né? Nosso devocional Jesus Vive, né? Nós combinamos aqui, a cada semana nós estaremos aí postando 2 ou 3 vídeos durante a semana, né? Tá bom? E você assiste os vídeos, né? Reporte os vídeos, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, né? Para que pessoas sejam abençoadas, sejam edificadas pela palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho e toda a sua família, amém? Vamos meditar numa palavra de Deus. Deus colocou algo no meu coração profundo e eu quero compartilhar com você. A palavra de Deus, ela é poderosa para a nossa vida, amém? Nós que amamos a palavra de Deus, essa é a nossa bússola, né, que nos conduz a cada dia mais próximo de Jesus. Quando nós estamos aliançados e alinhados com a vontade de Deus, é porque nós estamos estudando a palavra de Deus, amém? Então eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Uma palavra muito bonita, né, com o tema Seja Grato a Deus, né? Tenha gratidão por Deus, tá bom? Eu quero meditar com você no texto, segundo Lucas, capítulo 17, verso 11 e 15, uma história muito conhecida de 10 leprosos, né? Onde só um vai voltar para agradecer ao Senhor. E nós temos 3 lições importantes dentro dessa história que Jesus vai falar com esses leprosos, que com certeza será fundamental aplicar na nossa vida, amém? Então, abra sua Bíblia aí, eu quero compartilhar com você Lucas, capítulo 17, verso 11 a 15, amém? Diz assim a palavra de Deus, fique bem atento a essa palavra que Deus, ele continua falando conosco, amém? Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Verso 14, acompanhe comigo. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto da terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Amém, meus queridos? Essa palavra ela é muito profunda, fique bem atento. Porque Deus, ele tem uma proposta, ele tem um propósito dentro desta palavra, dessa história desses 10 leprosos, amém? É muito interessante nós entendermos. Eu quero colocar você rapidamente dentro do texto, né? Aqui mostra muito claro que esses 10 homens, eles tinham uma doença naquela época, era uma doença, era praticamente que afastava as pessoas do convívio social, era a lepra. Então a lepra ela era dada como uma doença que as pessoas que adquiriam na sua família, certamente essas pessoas elas têm um afastamento, até porque lá o livro de Levítico, capítulo 13 e 14, vai mostrar sobre essa doença, vai falar sobre como é que tratava essa doença na época, né, que era levado, né, a orientação, né, de Moisés naquela época que tinha essa doença nas pessoas, era levada aos sacerdotes para que eles pudessem orar, para que eles pudessem ali, através da sua aliança com Deus, pudesse trazer ali uma cura, porque os sacerdotes naquela época eram os médicos, né, daquela época. Então, é uma doença que naquela época não tinha cura, porém afastava as pessoas, né, uma doença que ela corroía a pele, não trazia ali dor alguma, né? A pele ficava insensível, né? Não sentia dor, então o corpo era cortado, perdia algumas partes, eram feridas, né? E o corpo não sentia, né? Então era uma doença que naquela época era muito comum, né? Nos judeus, né? Isso afastava as pessoas do seu relacionamento familiar e do seu relacionamento também social, né? Ou seja, a lepra, se nós podemos hoje fazer uma comparação, é assim como o pecado, né? Esses homens, quando eles se aproximaram de Deus, a aproximação dele não foi uma aproximação perto, né? O texto vai dizer muito claro, né, que entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, ou seja, esses homens, né, Jesus estava caminhando entre Samaria e Galileia, naquele momento ele avistou os 10 homens, esses homens também avistaram o Senhor Jesus, só que eles manteram uma distância ali, se afastaram de Jesus, assim, era a lepra ela afastava as pessoas, assim como é o pecado, né? O pecado nos afasta de Jesus, né? Preste bem atenção nessa palavra, ela é muito profunda, Deus está falando justamente com isso, né? O pecado, ele afasta o homem de Deus, ele afasta o homem, e assim como a lepra, o homem ele não sentiu nada, né? A pele era cortada,
era flagelada e não sentia dor. Assim é o pecado na vida do homem, né? O pecado vai destruindo o corpo do homem, vai destruindo o seu caráter, vai destruindo a sua vida, porém o homem não sente, né? Ele fica insensível, né? Ele não sente mais o pecado na sua vida, né? O pecado está tomando conta da sua vida, porém, assim como a lepra, eles não sentiam isso ainda. Então eu quero fazer essa relação com você, para que você entenda, né? Ou seja, a lepra ela tomava assim o corpo do homem, né? Tornava-se insensível o homem, né? A lepra, assim como o pecado hoje, muitas pessoas hoje elas estão, a gente pode fazer essa relação muito claro, assim, leprosos hoje com relação ao pecado, não sente mais o que está acontecendo na sua vida cada dia mais está mais difícil, né? E ele não sente mais justamente o pecado que lhe corrói o corpo, lhe corrói a mente, lhe corrói o coração, lhe corrói o caráter, né? Lhe corrói ali o seu testemunho diante de Deus. E isso, o que é mais triste, né? É que naquela época, né? As pessoas que tinham lepra, elas se afastavam de Deus, elas não se aproximavam de Jesus, né? E o pecado também nos afasta, né? Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos aliançados com o pecado, vivendo uma vida de pecado, né? Deus também nos afasta de Jesus, porque o Senhor, Ele ama-nos, né? Ele ama cada um de nós, mas Ele abomina o pecado, Ele condena o pecado. E como nós estamos ligados com o pecado, certamente o homem vai passar por consequências por causa das suas decisões e escolhas. Amém? Ou seja, né? Eu quero que você entenda muito bem isso, né? Que a doença, ela era assim, né? Ela destruiu o homem, mas também tinha muitas consequências, né? A lepra. E Jesus, ele vai conversar com esses homens e ele vai dizer, olha, procurem um sacerdote, até porque era uma lei, né? Era a lei mosaica, a lei judaica, né? Existia na lei lá em Levítico capítulo 13 e 14, se você puder ler que você vai entender as leis religiosas daquele tempo do judaísmo, né? Que quando aparecia alguém doente tinha que se apresentar ao sacerdote lá. Ele ia ser orientado, né? Ia orar, ia impor a mão, ia ungir, né? Ali eles eram os médicos que tratavam daquelas pessoas, amém? E 3 pontos, 3 lições que eu quero tratar com você nesse momento, muito importante, desse leproso que voltou, né? Um deles voltou para agradecer o Senhor, né? Muito interessante, né? Vamos lá ler o texto de Lucas capítulo 17, verso 14, né? Que vai dizer assim, e ele, vendo-os, disse-lhe, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, olha só, eles foram curados ali. E um deles, no verso 15, né? E um deles, vendo que estava são, voltou. Ou seja, voltou a Jesus, né? Sabe o que é interessante nessa história aqui? Que quero que você fique bem atento, que Jesus, ele deu uma ordem aqui, ele deu uma autoridade na sua palavra, né? Ele orientou eles. Esses homens, eles estavam perdidos, com certeza, eles conheciam a lei, eles conheciam a cultura, e com certeza, há muito tempo, eles já sabiam que eles tinham que se apresentar ao sacerdote. Só que o que era diferente em tudo isso? A palavra de Deus, né? Eles foram até o mestre, né? E eles vão falar, eles vão chamar o Senhor Jesus de mestre, Jesus, ou seja, eles vão dar ali a autoridade, vão dar a honra a Jesus. E Jesus vai os orientar no que é certo, mesmo eles já ouvindo, mas não creram. Então, através da palavra de Deus, que tem poder, tem autoridade, é que eles se conduziram aos profetas. E ali 9 foram curados e 1 voltou para agradecer. O que é importante nisso aqui? O primeiro ponto que eu quero que você entenda muito bem, que nós podemos tirar como lições, foi que esse ex-leproso, né, que foi curado, ele voltou. Um deles voltou. Dos 10, 1 voltou. E um deles voltou para agradecer ao Senhor. O que é diferente de tudo isso nesse processo aí? Porque os homens eram judeus, eles conheciam, né, ali a lei, e com certeza já tinham ouvido que tinham que se apresentar ao sacerdote. Mas aí veio a palavra de Deus sobre eles, e ali eles obedeceram. O que era comum de todos eles aqui era a obediência à palavra de Deus. Todos obedeceram, foram lá com os sacerdotes. Mas houve uma diferença de um. A palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus também, ela gera fé. Amém? Então, ou seja, quando você obedece pelo coração, pela fé, algo novo vai acontecer pela palavra de Deus, pelo poder que ela traz sobre nossas vidas. A obediência pela fé, essa é a diferença. Todos, com certeza, já tinham se apresentado, já tinham ido ou não, mas quando Jesus falou, vão lá e procure, se apresente ao sacerdote. Houve a palavra de Deus ali, né? A palavra de Deus é obediência, né? Então esses homens foram obedientes pela fé. E ali realmente todos foram curados, amém? Ou seja, a obediência é algo que Deus quer de nós, que nós sejamos obedientes à sua palavra.
Quantas vezes nós temos ouvido a palavra de Deus, né? E nós temos sido negligentes, omissos, ocultos e principalmente desobedientes, né? Porque a desobediência, a palavra de Deus é que nos leva a caminhos errados. E para nós parece perfeito, mas são caminhos que nos afastam de Deus. Então nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Jesus vai falar isso lá, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quando nós obedecemos ao Senhor, certamente nós vamos ser conduzidos pela sua palavra. Isso vai gerar o que em nós? Transformação, mudança. Porque a palavra de Deus, ela tem que gerar em nós transformação e mudança, porque a palavra de Deus, ele é o poder de transformação. Se hoje você que serve ao Senhor ou não serve, essa palavra que você está tomando agora, ela tem que gerar em você mudança, transformação de mente, como Romanos capítulo 12, verso 2 vai falar para nós, nós não temos que nos conformar com este, mas mudar o nosso entendimento. E essa mudança é uma metanoia, uma transformação que ela é realizada através do poder da palavra de Deus, amém? Porque o próprio Espírito Santo vai trazer justamente a revelação da palavra de Deus. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos receber milagres e bênçãos. Quantas bênçãos você não tem perdido por causa da sua desobediência, né? Quantas bênçãos as pessoas têm perdido por causa que não obedecem a palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus, tem ouvido muitas coisas, menos a palavra de Deus. A obediência pela fé, ela foi a diferença em um deles, porque ele obedeceu pela fé, ele sabia quem estava dando aquela autoridade de ir lá, porque por mais que aqueles homens forem até o sacerdote, mas havia ali um poder sobre a palavra de Deus. Quando o Senhor falou, vão lá, se apresente, quem estava falando é o próprio Jesus. Então, a primeira característica importante, né, de tudo isso é a obediência à palavra de Deus. Ali era o próprio Deus falando, através ali no momento, Jesus falando ali, né, vão lá e se apresentem. Ou seja, gerou fé no coração, porque da onde vem a palavra? De Deus. Então, quando nós sabemos de onde vem essa fonte, com certeza nós seremos abençoados e os milagres vão acontecer na nossa vida. Da onde você está vendo? Qual é a fonte que você está bebendo? Né? Veja muito bem hoje de que você está se alimentando. Se alimente da palavra de Deus, mas da fonte certa. Né? Hoje nós temos ouvido muitas fontes, né, trazendo talvez o engano da palavra de Deus. Lembra que Gálatas vai falar sobre, Tiago também vai falar sobre um outro evangelho. Cuidado com o evangelho das facilidades, os evangelhos que trazem carros, mansões, riqueza. Esses evangelhos não é o evangelho correto do Senhor Jesus, até porque o evangelho é o poder de salvação, de libertação na nossa vida. Esse é o primeiro propósito que a palavra tem que trazer na nossa vida, transformação, salvação. E a partir daí as demais coisas serão acrescentadas, de Mateus capítulo 6, verso 36. Então ouça a palavra de Deus, obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, cumpra os princípios, para que você venha testemunhar das mudanças na sua vida, amém? Vamos ver o segundo ponto importante, a segunda lição que eu quero que você entenda, que é Lucas capítulo 17, 15, olha só, leia comigo. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, amém? Você entende isso? É muito profundo isso, né? Um homem, ele voltou, ele reconheceu, ele voltou ali, ou seja, ele estava num caminho, ele foi curado, mas ele converteu os seus caminhos. Ou seja, segundo ponto que eu quero que você entenda aqui, essa lição, o ex-leproso, ele converteu o seu coração, né? O primeiro ponto foi, ele obedeceu, o ex-leproso, né? Ele obedeceu a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E o segundo ponto que nós estamos tratando aqui, ele se converteu, ele converteu o seu coração em Jesus. Ou seja, os seus caminhos, eles poderiam muito bem acompanhar os outros 9, mas ele, no coração dele, a obediência pela fé, converteu o coração dele, que teria que voltar para glorificar aquele na qual deu autoridade para que ele fosse curado. Amém? Glória a Deus. 17:15 que nós lemos aqui, né? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus. Será que você tem glorificado a Deus pelas bênçãos, pelos milagres? Será que você tem sido grato a Deus pelo milagre, principalmente da vida, né? Da sua vida, a vida da sua família, do mantimento, da provisão, da fidelidade que Deus é conosco, amém? Será que você tem sido grato a Deus? Ou seja, 9 leprosos, eles tomaram o caminho da ingratidão, depois de conseguir o que queria. Muita gente está assim hoje, né? Muita gente entra na igreja, até apresenta a sua vida diante de Deus. Acontecem os milagres, as bênçãos, as curas, né? As portas de emprego, de trabalho, de estudo, né? Ou seja, suas necessidades, Deus olha com o coração voltado pela sua misericórdia e justiça.
né, e efetua milagres e bênçãos, mas muitas pessoas não têm voltado para agradecer ao Senhor. Muitas pessoas têm sido ingrato diante dos milagres e as bênçãos que têm recebido do Senhor, né? E muita gente tem sido infiel ao Senhor, ingrato ao Senhor, e Deus ele tem abençoado ricamente as pessoas, só que as pessoas não têm sido gratas, não têm observado que os grandes milagres o Senhor tem feito em nossas vidas. E muitas vezes nós temos sido assim, talvez desonrosos ao Senhor, não temos agradecido, não temos dobrado o nosso joelho e nos apresentado a nossa família, né? O ato de voltar para procurar Jesus mostra que esse ex-leproso tinha um coração, que o seu coração ali, naquele momento ali, ele mostra que o seu coração ele foi convertido genuinamente a Jesus. O que acontece muito hoje, às vezes a gente fala de boca, às vezes, hoje a conversão em Jesus Cristo, eu quero que você entenda muito bem, esse ponto é muito importante. Hoje a gente vê muitas conversões, mas não são as conversões genuínas, porque a verdadeira conversão é a conversão que justamente quebranta o nosso coração a ponto de nós reconhecermos primeiro que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender e entregar nossa vida a Jesus. Depois o Senhor vai abrir um relacionamento e nós vamos começar a ter uma intimidade com Deus para que Ele conheça as nossas necessidades. Daí então o Senhor vai nos abençoar com cura, milagre, bênção. Eu não sei hoje qual é a sua necessidade ou o seu milagre. A única coisa que nós hoje entendemos é que hoje há muitas pessoas que simplesmente estão na igreja hoje servindo ao Senhor, mas não estão com o coração, foram simplesmente por outras motivações e não por um coração quebrantado, reconhecendo que Deus merece a honra de ser glorificado pelas conquistas de nossas vidas. Às vezes nós conquistamos tantas coisas, mas não damos o crédito ao Senhor. Hoje a nossa vida é um milagre. Nós devemos agradecer a Deus, o alimento em casa, né? A alegria, a paz, a harmonia, tudo isso, né? Isso é milagre de Deus quando nós trazemos Ele para nossa casa. Então, esse ex-leproso, ele entendeu. O seu coração foi convertido verdadeiramente a Jesus, porque um coração quebrantado, um coração convergido a Jesus, certamente ele tem gratidão, certamente ele vai honrar a Deus, certamente ele volta para agradecer, certamente ele vai ser um coração sempre com uma aliança voltado a Deus. Amém? Você me entende isso? Eu quero que você me entenda isso. É muito importante o nosso coração. Jesus fala lá no Salmo que Jesus, o próprio Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. Então o Senhor não é o que nós falamos, não é o que nós vestimos, não é o que nós temos, é aquilo que Ele conhece do nosso coração. Como é que está o seu coração diante de Deus? Então ele voltou e se pôs no caminho certo, no caminho do Senhor, caminhos que agradam a Jesus. Será que você já converteu os seus caminhos? Já converteu a sua vida a Jesus? Será que o seu coração hoje está convertido verdadeiramente a Jesus? Eu quero te fazer essa pergunta, mas não responda, né? Compartilhe com você mesmo, no seu coração, diante de Jesus, que está nesse momento aí com você. Então nós precisamos entender, né? Que nós precisamos converter o nosso coração para que nós possamos honrar a Deus, para que nós sejamos gratos ao Senhor, para que nós possamos glorificar e dar toda a honra e a glória àquele que realmente tem um controle de nossas vidas. Amém? A terceira lição desse ex-leproso, né, para a gente poder entender melhor esse texto aqui, muito importante aqui, ele glorificou e reconheceu o Senhor Jesus. Lucas, acompanhe comigo, Lucas capítulo 17, 15 e 16. Nós estamos fazendo a leitura de Lucas, capítulo 17, preste bem atenção, não saia do texto, 15 e 16. Olha só o que diz. E um deles, vendo que estava são, ou seja, estava curado, ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Você já imaginou uma pessoa que recebe uma bênção, um milagre, sai gritando, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse homem voltou assim, grato, alegre, né, glorificando a Jesus. A gente não glorifica Jesus com tristeza, não glorifica Jesus sem ânimo, a gente glorifica o Senhor com ânimo, com alegria, né, exaltando o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas hoje têm recebido milagre e não têm valorizado o seu milagre? Não tem adorado ao Senhor, não tem testemunhado, não tem sido um adorador verdadeiro. O Senhor quer que nós venhamos testemunhar da sua glória através dos milagres que acontecem em nossas vidas, né? O verso 16 vai dizer assim, e caiu, olha só, que palavra profunda, olha só a humildade deste homem, olha a humildade, olha a reverência deste homem, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, olha só, dando-lhe graças. E este homem também, além do mais, esse homem, ele era samaritano, ele não era um judeu, né, de raiz, ele era um samaritano, amém? Então quero que você entenda bastante isso, tá bom? E para a gente poder encerrar aqui, diz assim, ó, com o coração convertido e curado, o foco de sua vida foi glorificar
o nome do Senhor. Amém? O 17:15 foi quando ele glorificou o nome do Senhor. Muitos, né, quando o coração verdadeiramente ele está convertido, nós glorificamos o nome do Senhor. Amém? Ou seja, toda vez que o nosso coração está alegre, está realmente grato pelas bênçãos do Senhor Jesus, certamente nós temos motivo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Muitos, né, já receberam grandes bênçãos do Senhor em sua vida, né? E família, mas poucos honraram com a sua vida. Este homem honrou com a sua vida. Ele recebeu a bênção, recebeu o milagre, ele voltou para agradecer, voltou para glorificar, né? Que agora, a partir daquele momento, com certeza a sua vida seria realmente entregue ao Senhor Jesus Cristo. Amém? O ato de curvar-se, algo interessante, que ele curva-se, ele joga o seu rosto diante do pó. Ali no chão, diante de alguém, indicava o quê? Um rebaixamento, né? Ele estava ali se humilhando, se rebaixando aos pés daquele realmente que derramou um milagre na sua vida, né? Quando o ex-leproso fez isso, ele reconheceu o poder de Deus, ele reconheceu ali o poder de Deus na sua vida e a gratidão a Jesus Cristo, amém? Então naquele momento ali Deus foi poderoso com ele, e ele tinha, a única coisa que lhe cabia fazer era voltar, ou seja, os seus caminhos foram convertidos a Jesus Cristo, para que ele pudesse ali agradecer e reconhecer o seu poder de Jesus Cristo. Amém? Você entende essa palavra? Essa palavra é muito profunda para você. Eu quero que você fique bem atento, né? Que essa palavra é muito profunda, né? Gratidão, ser grato a Deus pelas suas bênçãos, pelos milagres e aquilo que Ele tem concedido à nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor derrame graça, e que essa palavra ela possa prosperar, ela possa frutificar no teu coração e daqueles que você compartilhar. Amém? Compartilhe conosco, né, nas redes sociais, inscreva no nosso canal, para que você possa receber ali as bênçãos do Senhor através da sua palavra. Eu amo a palavra de Deus, é por isso que eu estou aqui hoje trazendo essa palavra para o seu coração. Compartilhe com seus amigos, peça que eles se inscrevam no canal, para que esse canal ele possa aumentar e a palavra de Deus ele possa alcançar o maior número de pessoas. Alcançando o número de pessoas, quem vai executar a obra é o Espírito Santo, né? Nós somos instrumento e canal de bênção aqui para cada um de nós. Amém? Nós somos instrumentos, estamos aqui à disposição de Jesus para levar a mensagem da cruz. Amém? Glória a Deus, sou o pastor Sérgio Castro, agradeço a você e a sua família que tem compartilhado conosco este momento especial. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida e sua família. Amém?